Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E vamos dar prosseguimento à nossa aula de flexão composta oblíqua. E nessa segunda aula, o combinado foi fazer um exemplo prático. Calcular aí um pilar usando aí a teoria que a gente aprendeu na aula passada. Bom, o pilar que a gente vai resolver é esse pilar aqui, ó, em formato de U. Um pilar diferente, uma seção aí com apenas um eixo de simetria, submetido à flexão oblíqua, ou seja, força normal e momento em duas direções. A seção do pilar é essa aqui, ó, 140 por 80, com uma largura de 30 centímetros, tá vendo? E com esses dados aqui, ó, o FCK de projeto vai ser 40 MPa, o D' 5 centímetros, força normal de cálculo 10.800 kN, é um pilar bastante carregado, um sistema de contraventamento de um prédio alto. E com duas combinações de cálculo, o vento jogando para um lado, depois eu inverti, joguei o vento para o outro lado, e eu encontrei as combinações mais desfavoráveis foram essas aqui, ó, que me deu uma excentricidade de 20 cm em X e 12,5 em Y, na combinação A. Quando eu inverti o vento, me deu menos 20 centímetros e menos 12,5. As demais combinações do dimensionamento aí me deram excentricidades menores. O que importa para a gente no dimensionamento estrutural são as maiores, tanto para um lado quanto para o outro. Tá ok? Então a gente vai resolver o pilar para as duas combinações, com a excentricidade positiva e com a excentricidade negativa. Bom, a primeira coisa que eu faço para resolver esse tipo de exercício é calcular o centroide da seção. Preciso conhecer o centroide da seção. Como ele tem um eixo de simetria, que é esse eixo aqui, ó, eu preciso encontrar somente aqui a altura do y barra, que é o centroide nessa direção aqui, ó. Então é muito fácil, eu divido a minha seção em três figuras, figura A, figura B e figura C. Pego aqui um eixo de referência, um eixo y' aqui, ó, e pego o momento estático da parte das áreas, em relação a esse eixo aqui, ó, dividido pela área total da seção. Então, o momento estático da seção A e seção B vai ser 50 vezes 30, que é a área, 50 vezes 30, multiplicado pela distância do centroide da figura até a linha aqui embaixo, até o eixo aqui, ó, 55 centímetros. Como são duas peças, ó, multiplica por 2. O momento estático da peça de baixo, a peça C, que é essa aqui, ó, vai ser 30 vezes 140, é a área dela, multiplicado pela distância 15, que é do centroide dela até o eixo aqui, ó. Então, o momento estático dividido pela área, a área total da figura aqui, ó. Faço a conta e encontro 31,7 centímetros. Então, o nosso centroide está exatamente aqui, ó, a 31,7 centímetros dessa face de baixo aqui, e a 70 centímetros aqui dessa face, que é exatamente o meio aqui, ó. Então, a nossa excentricidade ficou assim, ó, que é a excentricidade relativa ao centroide, Então, aqui, ó, eu tenho a combinação A, uma excentricidade em X de 20 e em Y de 12,5. E na combinação B, uma excentricidade de menos 20 em X e menos 12,5 em Y. Vou resolver para os dois casos, Muito bem. O próximo passo aqui é dividir a minha seção em áreas pequenas, que é a chamada discretização da seção. No caso aqui, eu dividi em seções iguais, 10 por 10, tá vendo? Seções aí de 100 centímetros quadrados. Coloquei 50 barras, ao longo do perímetro aqui da minha seção do pilar, eu coloquei 50 barras de aço. E fica a numeração, Numerei aqui de 1 até 6 os vértices. E numerei aqui de 7 até 78 as minhas áreas. Ok? Ficou ótimo porque o D' ele é 5 centímetros. Então eu consegui colocar aqui a minha barra exatamente no centroide do elemento, tá vendo? Que é o ideal para a gente poder fazer aí o nosso algoritmo depois. Uma vez discretizado, eu vou levar para o programa de desenho, e vou verificar aí as distâncias, as coordenadas de cada área que eu criei
em relação ao centroide. Então, o melhor lugar de fazer isso é um programa de desenho mesmo. Eu já tenho aqui o centroide, foi calculado aí, ó. Eu venho e coto, né, a distância do centroide até os eixos, ó. Até o eixo X e até o eixo Y também. Tanto para um lado quanto para o outro. Como ela tem um eixo de simetria, né, se você calcular para um lado aqui, você vai repetir para o outro com sinal trocado. Ok? Muito bem. Feito isso, eu vou ter que ir para o Excel e montar a minha planilha. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos para lá. Muito bem. Uma vez aqui no Excel, observem que eu já fiz a planilha, né? Ela já está pronta. Isso vai dar uma dinâmica melhor aqui na aula, ok? Mas não se preocupe, eu vou explicar passo a passo todos os pontos da planilha, para que você seja capaz de depois sozinho fazer uma planilha para você. Tá ok? Então, muito bem, ó. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó, é uma coluna com os elementos, né? Nós vimos lá no slide anterior que eu tenho 78 áreas, né? 78 elementos genéricos aqui, ó. Então, eu faço uma coluninha aqui com todos os meus elementos. Eu vou ter aqui duas colunas com as coordenadas. Então, eu vou lá, naquele desenho que eu fiz, né? E pegar a coordenada de cada elemento em relação a x, em relação a y, e coloco aqui, ó. Então, o elemento 1 está a menos 70 centímetros do centroide no eixo x, e está a 48,3 centímetros do centroide no eixo y. Ok? Faço para todos os 78 elementos aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas não tem jeito, é assim mesmo que tem que ser feito. Bom, aqui eu vou ter duas colunas com x0 e o θ 0. O x0 eu vou incrementar, né? Vou incrementando o x0 e vou incrementando o ângulo também para fazer a iteração. A gente vai ver depois como é que faz. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só as duas primeiras aqui, ó, vou até marcar elas aqui, ó. Porque somente aqui que eu vou mexer, ó. As de baixo aqui são cópias, tá vendo? Quando eu mudar aqui, por exemplo, coloquei o x0 com 1 centímetro, ele muda todas. Coloquei o θ com 45 graus, ele muda todos. Tá ok? Então, só mexo na primeira lá em cima. Aqui eu preciso de uma coluna auxiliar. Coluna auxiliar de quê, Ronis? Do ângulo, porque o Excel só trabalha em radianos. Então, eu vou ter que converter o ângulo que eu vou colocar aqui em graus, por exemplo, 90 graus, olha lá, para radianos, 1,57 radianos. Tá ok? Então, uma coluninha auxiliar tem que ter, depois você pode até ocultá-la aí na sua planilha. Aí já posso fazer o DI, né? Que é a primeira forma nossa aí, ó. Posso vir aqui a coluninha do DI, ó. Quem que é o DI? O DI é o x menos x0, olha lá a fórmula, ó, que multiplica cosseno θ, tem que multiplicar pelo radianos aqui, porque só funciona com radianos, mais y seno θ. É meu DI. Faço primeiro, clique e arrasto, né? Posso ter aqui 1 milhão de elementos, só clicar e arrastar. Observe, ó, que eu já fiz a coluninha do DI. Então, já posso fazer aqui uma verificação de qual que é o maior DI, que é o DN, né? Lá. Quem que é o DN? O DN é o maior DI. Então, eu venho aqui, ó, uso a formulazinha máximo do Excel e está pegando o maior valor dentro dessa coluna lá. Se eu fiz o DN, que é o DI máximo, eu posso fazer o DI mínimo também. Da mesma forma, ele pega o menor, olha lá, o menor valor, olha lá, dentro da coluna. Observe que a partir daqui eu já posso verificar se a minha planilha está correta. Se as minhas coordenadas estão corretas. Olha que interessante, ó. Se a minha linha neutra está a 0 graus, então está dividindo a minha figura exatamente no meio. Então, aqui, ó. Olha lá, 70 para um lado vai ser o máximo, menos 70 vai ser o outro. Tanto é que se eu deitar aqui a minha linha neutra, colocar ela 90 graus, olha lá, 90. O que vai acontecer? Olha lá, 31,7, que é o centroide, 48,3, que é o restante.
A minha altura total 80. Tanto é que eu já coloquei aqui, ó, a altura total, olha lá, ó, o H 80, que é esse menos esse aqui, ó, menos com menos dá mais 80, tá certinho. Se eu já tenho o H, eu tenho o D, porque o D é o H menos D'. Então já posso colocar lá, 75 centímetros é o D, né, que é a direção aí. Observe que à medida que a linha neutra vai girando, né, que eu vou rodando ali o θ, ele vai mudando o tamanho do meu D. Está certinho, rodando redondinho a minha planilha. Então a forma de verificar é exatamente você coloca lá 0,90 graus e vê se ela te dá as dimensões corretas. Tá ok? Muito bem. Aqui é a deformação no concreto. Então uma coluninha que tem que ter a deformação no concreto. Aqui eu vou colocar uma cláusula se. Olha lá, ó. Se o quê? Se esse valor aqui, ó, for menor do que o D, ele vai colocar para mim aqui 3,5 por mil. Se ele for maior do que o D, eu vou colocar aqui 2 por mil. Então, vamos lá. Ó. Se M84 for maior que M87, 2 por mil. Se não, 3 por mil. Que é o caso aí, né? No caso ele é menor, está dando 3 por mil. Olha lá. Então já deu uma condição para ela aqui para automatizar aquele processo de verificar, né, se vai ser 3 por mil ou se vai ser 2 por mil, caso 1 ou caso 2, né, que a gente fala aí que eu falei na primeira aula. Tá ok? Aqui é a deformação do elemento genérico. Qual que é a deformação do elemento genérico? Nada mais é do que a deformação, olha lá, ó, no concreto, multiplicado pela relação entre DI dividido pelo DN. Olha lá. Então, todos que você pegar aqui vai ser isso. Olha lá. É isso multiplicado por isso e dividido por isso. Também coloquei uma cláusulazinha se aqui, olha lá. Ó. Por quê? Porque eu quero inverter. Se o momento mudar de posição, se ele inverter o momento, eu quero inverter. Quem está comprimindo passa a tracionar e quem está tracionando passa a comprimir. Então, eu vim aqui e coloquei um condicionante aqui, ó. Olha lá, inverter. Ó. Se eu puser um X aqui, ó, ele muda lá. Ó. Quem estava tracionando passa a ficar comprimido e quem estava comprimido passa a ficar tracionado. Aqui agora, por exemplo, eu estou tracionando. Ó. Se eu tirar o X aqui, ó, ele vai comprimir, ó lá. Passou a comprimir, tá vendo? Isso é muito importante, por quê? Porque eu consigo trabalhar nas duas condições, com o momento comprimindo uma parte da seção e tracionando a outra, e depois eu consigo inverter. Né? Exatamente esse caso aqui desse exercício nosso, a gente vai ter que inverter. Porque a hora o vento está jogando para um lado, gerando uma excentricidade positiva, a hora ele está jogando para o outro, gerando aí uma excentricidade negativa. Ok? Então, uma cláusula, uma formulazinha assim, né? Eu resolvo o problema aqui. Tá ok? Muito bem. Aqui é uma perfumaria da planilha, eu coloquei aqui por mil, né? Peguei aqui o valor que estava aqui, multipliquei por mil, só para ter uma ideia como é que está a deformação por mil. Perfumaria, nada mais do que enfeite. E aqui, ó, vou colocar a coluninha do beta, tá vendo? Deixei ela colorida aqui com uma cor diferente, que ela é importante para nós. Então, quem que é o beta? O beta nada mais é do que a deformação no elemento genérico dividido por 2 por mil. Ó. E aqui eu coloquei um si também, para poder automatizar o processo. Falar, olha, se for menor que zero, se esse valor for menor que zero, então é zero, porque eu não vou trabalhar com deformação negativa, né, tracionado. E se ele for maior que 1, eu vou trabalhar com 1, porque meu limite também aí é 1. Não vou trabalhar com deformações maiores do que a deformação limite no concreto. Então, coloco uma cláusulazinha se aqui, para automatizar o processo para mim, ok? Aqui outra perfumaria, eu trouxe aqui os elementos para cá, ó, porque está ficando longe aqui para enxergar qual elemento que é, então coloquei aqui uma coluna copiando os elementos aqui. Perfumaria também. Muito bem. A tensão adimensional no concreto está aqui, ó, que é o sigma e C. Ó. Só recordando da aula passada, quem que é a tensão adimensional? É o beta, que multiplica 2 menos o beta. Olha lá. Já está aí, ó, tensão no concreto. Faz o primeiro e arrasta até o final aqui. Tensão no aço, duas colunas também.
Do mesmo jeito, olha lá. Aqui vai ser a minha tensão adimensional, que vai ser a deformação do elemento genérico, multiplicado pelo módulo acidade do aço, que é 21.000, dividido por FYD, ACA 50, 43,48. Tá aí. Tem que colocar um Si também, porque ele varia entre menos 1 e 1. Se varia entre menos 1 e 1, tem que colocar aqui um Si também para resolver o problema lá. Ó. Coloca aqui o Si. Eu tenho a minha tensão no aço variando de 1 a menos 1. Ele limita, né, no 1, FYD de compressão, e limita também no menos 1, que é o FYD de tração. E valores intermediários, obviamente, ele coloca aí, né? Aqui eu ponho as áreas de concreto, uma coluninha para colocar as áreas de concreto, lá, ó. Aonde a área é 0, eu coloco 0. Então, esse elemento lá, ó, de 1 até 6, não tem área. Então, de 1 até 6 é 0, que é o 6. Olha lá, ó. Aí eu tenho depois 78 áreas cheias, tá vendo? Ó, com 100 centímetros quadrados, que é 10 por 10. Ó. Lembrando que eu fiz lá tudo 10 por 10, mas você não precisa fazer 10 por 10. Você pode fazer áreas diferentes se você quiser, não tem problema não. Aqui eu coloquei ó, a área de aço, né? Também não tem aço aqui nos vértices. E eu tenho aço em alguns lugares, tá vendo? Tem lugar que eu tenho aço, tem lugar que eu não tenho, tá vendo? Então eu tenho que ver direitinho lá no desenho onde é que eu tenho o aço e colocar aqui, ó. Sempre unitário. Sempre unitário. Então vai ser sempre 1 aqui, ó. Aonde eu tenho barra de aço, você vai colocar 1. E aqui embaixo eu faço a somatória, tá vendo? Aqui ele está somando essa coluna das áreas. A minha área total do pilar, 7.200 centímetros quadrados. E aqui a quantidade de barra lá, 50 barras. Ó. Somou a quantidade total de barras. Somatória para quê? Exatamente para calcular essas duas colunas aqui, ó, que são as minhas áreas adimensionais. Olha lá. A área dimensional do concreto vai ser a área que eu tenho do elemento genérico dividido pela área total. Olha lá. Todos eles estão assim. Ó. Pega aqui, olha lá. Ó. A área do concreto dividido pela área total. A área de cada elemento genérico, né? Dividido pela área total. Simples assim. Faço o mesmo com o aço, lá, ó. Divido pela quantidade de barras. É a área de uma barra unitária dividida pela quantidade de barras que eu tenho no caso aqui, 50 barras. Tranquilo? Muito fácil, né? Observe que eu estou fazendo aqui exatamente o que eu falei no formulário na aula passada. Eu estou passando para o computador, passando para o modelinho aqui de planilha. Aqui eu vou ter duas colunas importantes, ó, que são as minhas forças no concreto e no aço. Olha lá, ó. Força adimensional. Então vai ser a tensão adimensional multiplicado pela área dimensional. Então se eu pegar aqui, olha lá, ó, é esse aqui vezes esse, olha lá. Tensão no concreto multiplicado pela área adimensional. Então eu encontro uma força. E aqui eu tenho do aço, mesma coisa. Ó. Tensão no aço multiplicado pela área dimensional do aço. Ó. Então é o ρC vezes sigma IC, o ρS vezes o sigma IS. É uma integração numérica, eu vou integrar tudo aqui. Ó. Aqui embaixo eu faço a somatória, tá vendo? Aqui eu somo aqui de cá, e aqui eu somo aqui de cá. Aqui eu vou ter os momentos. Então vão ser 4 colunas com os momentos. Olha lá, ó. Momento do concreto em relação a x, momento do concreto em relação a y, momento do aço em relação a x, momento do aço em relação a y. Então, vai ser o quê? Vai ser a força no aço, no concreto, por exemplo, né? Aqui, ó, multiplicado pela coordenada x, olha lá. Aqui o aço, por exemplo, olha lá, vai ser a força no aço multiplicado pela coordenada x. Ó. Mesma coisa o y, né? Vai ser a força no aço aqui, olha lá, força no aço multiplicado pela coordenada y. Ó. Precisa da somatória, né? É sempre a somatória, só recordando da aula passada. Aqui embaixo eu faço a somatória lá. Somando as colunas. Muito bem. Então a parte de integração numérica está pronta.
vou ter que fazer o troço funcionar, né? Para fazer funcionar, eu preciso de alguns elementos acessórios aqui, ó. Eu preciso, por exemplo, da tensão resistente do concreto, FC. Concreto de 40 MPa, então é 0,85 vezes 4 dividido por 1,4. 2,43 kN por centímetro quadrado. A minha área de concreto, eu já pesco direto daqui, ó. Olha lá, pega direto aqui, ó. A minha força normal de cálculo, também preciso dela. No caso nosso aqui é 10.800 kN. O Ni, né? Quem que é o Ni? Olha lá. É a força normal dividido por FC AC. Então, é uma formulazinha. O Ni já está aí. Ó. O ômega, taxa mecânica de armadura. Quem que é a taxa mecânica de armadura? É a força normal menos a somatória da força no concreto dividido pela somatória das forças no aço. Aqui, ó. Lembra da fórmula? Ela aí, ó. Aula passada. Excentricidade em x e em y é linha, né? No caso aqui até é linha, né? Deixa eu colocar aqui uma linhazinha aqui para poder ficar melhor. Para não confundir com a excentricidade real. Quem que é a excentricidade? Nada mais é do que o inverso da força normal, olha lá, inverso do Ni, que multiplica os momentos, olha lá. Momento em x do aço mais momento em x do aço aqui, né? E do concreto, lá. Somatória, multiplicado pela somatória. E pela taxa mecânica de armadura, né? Só recordando da fórmula aí, ó. O mesmo com o y, né? Lá. Inverso do Ni, inverso da força normal, que multiplica momento do concreto, momento do aço, multiplicado aqui pela taxa mecânica de armadura. Tá aí. Se eu tenho a taxa mecânica de armadura, eu tenho a área de aço, né? Olha lá, área de aço. Quem que é a área de aço? FC, AC vezes ômega, dividido por FYD. Aqui, ó. FYD. Área de aço total de um pilar aí. Se eu tenho a taxa mecânica de armadura, ela é a mesma em qualquer tipo de aba que você pegar aí. A fórmula é sempre a mesma, né? Aqui eu coloquei uma taxa de armadura para poder fiscalizar aqui meu projeto, né? Estou calculando, tem que saber se está superando ou não a taxa de armadura. Então aqui, olha lá, ó, nada mais é do que a área de aço dividido pela área de concreto. Ah, Ronilson, mas está muito ruim isso aqui, ó, 50 e tantos por cento. Que valores são esses aqui? Esses valores aqui são valores com meu ângulo a 90 graus aqui, ó, está 90 graus aqui, ó. O valor real de projeto para mim, ele vai aparecer aqui, ó, quando a minha inclinação aqui estiver correta. O valor do x0 e do teto estiver correto. E para isso, o que eu tenho que fazer? Tem que mudar aqui o valor do x0 e mudar também o ângulo. E mudando o x0 e o ângulo. E verificar se vai haver lá o empate, né? Da excentricidade que eu tenho, que é essa aqui, ó, o L', com a excentricidade real lá do projeto, produzida pelos momentos. Então, o que eu vou fazer? Para fazer essa verificação, eu vou vir aqui, ó, e vou criar umas células auxiliares aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou colocar o L'X, que vai vir de onde? Vai vir daqui, ó. Simplesmente copiar esse valor que está aqui e jogar para cá, ó. Tanto o L'X quanto o L'Y. Aqui eu vou colocar o valor que eu preciso chegar. Então, por exemplo, no nosso projeto aí, ó, o E de x, no primeiro caso, é 20 centímetros e aqui é 12,5 centímetros. E aqui eu estou colocando um percentual de erro. Olha lá, ó, tem que estar sempre em módulo. Esse valor aqui, o percentual tem que estar em módulo. Então, lá, ó, ABS, para ficar em módulo. H86, que é esse valor aqui, dividido por J86, que é esse valor aqui, menos 1. Configuro a célula com percentual. E ele me dá aqui o erro. Está com 2.600 e tantos por cento de diferença. E eu vou checando. Eu vou mudando aqui em cima. Faço o mesmo, obviamente, né, por debaixo aqui, ó, né, para verificar aqui a excentricidade e a linha Y. E vou mudando aqui, ó, vou mudando aqui o x0 e o θ0, por exemplo, 50 graus, e aqui menos 50, e verifico, olha lá.
Ah, dá 49% de erro. Então, vou ajustando até chegar no valor que eu quero. O processo é por tentativas. Vai chegar no instante em que eu vou alcançar, por exemplo, aqui, ó, menos 67, 70,5. Quando eu olho lá, ó. Opa, 1% de erro, tá ótimo, né? Minha excentricidade é a linha X, está com 20,24. E a excentricidade que eu quero é 20. 2 milímetros de diferença, está ótimo, né? E em Y, 12,64. E o que eu quero é 12,5. Deu um erro aqui de 1%, está de bom tamanho, né? Abaixo de 5% ele está de bom tamanho. Quando eu alcançar esse valor, né, na iteração aqui, eu estou mudando e verificando, eu venho aqui, ó, e ele vai me dar lá a área de aço que eu preciso. Olha lá o AS, 93 centímetros quadrados, a taxa mecânica de armadura. Ó. E obviamente aqui ele me dá também a taxa, né, que é 1,3%, tá ótimo, né, não pode passar aí de 8% no caso de pilares, né. Eu particularmente trabalho sempre com um limite de 4%, acho muito melhor. Mas lembrando que você pode chegar a 8% em uma seção de pilar. Muito legal, né? Muito joia, a planilha funciona, me deu o resultado que eu queria. Mas você deve estar dizendo assim, Rony, você está de sacanagem, né? Porque eu vou ficar eternamente procurando esses valores aqui. Eu vou ficar aqui 2 horas mudando o valor para achar. Porque o menos 67 e o 70,5 eu já sabia. Então eu vim cá, julguei, tá lá. Já tinha resolvido, né, o pilar. Então eu sabia que era esse valor. Para fazer isso na mão, ficar mudando isso aqui na mão, ó, até encontrar o valor, a gente perde muito tempo. E eu estou aqui com uma ferramenta extremamente poderosa, que é o Excel. E eu posso fazer com que o Excel faça isso para mim automaticamente. Eu posso criar aqui uma macro, ou seja, uma linha de código, que faça com que o Excel varie para mim o x0 e o θ0 e encontre automaticamente o valor que eu quero aqui, estabelecendo um limite. Eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, olha lá, máximo, 1%, está pegando o máximo entre esses dois aqui. Ó. Eu estabeleço um limite, colocando qual o valor máximo de erro que pode ter, e mando ele verificar para mim automaticamente. Como é que faz isso? A gente vai ter que entrar no ambiente programável do Excel, dentro do Visual Basic Application. Todo pacote Office, né, vem com esse ambiente que você consegue editar e fazer a programação interna, fazer uma macro para o Excel funcionar automaticamente para você. Ok? Nós vamos ver então como fazer isso na próxima aula. Eu te aguardo então no próximo encontro. Um grande abraço e até lá.